Problemas e promessas. Salmo 23. O vale da sombra da morte, descrito neste salmo, tornou-se uma metáfora poderosa, uma metáfora muito forte para designar não apenas a morte literal, mas para designar aqueles momentos da nossa vida em que corremos o risco de perder a vida, mas também aqueles momentos da vida em que nós somos tomados por problemas, envolvidos por problemas, e problemas de tal dimensão que causam desorientação, que causam perturbação, que causam na nossa vida, muitas vezes, solidão, humilhação, um verdadeiro estado de perplexidade, um estado de completa desorientação. Vales existem na nossa vida para lembrar-nos que a vida não é feita somente de vitórias, a vida também tem derrotas. Os vales são, na nossa vida, a lembrança de que a nossa vida não é feita somente de prazeres. Na nossa vida também existem momentos de dores. A nossa vida não é feita somente de sucessos. Na nossa vida também há fracassos. A vida não é feita somente dos momentos elevados, das montanhas, dos picos. Na vida existem os vales e nós experimentamos estes vales cheios de sombra. Os vales são uma realidade, quer você aceite ou não. São uma realidade da experiência humana, da vida humana. A diferença, porém, entre o cristão e o não cristão não é a inexistência de vales para o cristão. A diferença entre o cristão e o não cristão é que o cristão pode contar, pode experimentar a presença do pastor, a presença do bom pastor na sua vida. Mas quais são os recursos que o cristão dispõe para atravessar os vales? Quais são as promessas de Deus para que enfrentemos o vale das sombras, o momento de calamidades, de tragédias? Quais são as promessas de Deus? Que encorajamento há da parte de Deus para que enfrentemos esses momentos difíceis da nossa vida? Algumas coisas que você deve saber, que você precisa saber a respeito dos vales, a respeito dos problemas, ou eu diria da natureza dos problemas. Nem sempre é fácil lembrar estas coisas quando nós atravessamos os momentos difíceis da vida, mas elas são importantes, e ainda que você não se lembre de todas, se você se lembrar de uma ou outra, tenho certeza que isso o ajudará. Quais são estas lembranças que são úteis na nossa vida? Em primeiro lugar, a lembrança que os vales, eles são inevitáveis. Vales são inevitáveis, assim como a geografia da Terra, ela é feita de montanhas, de planícies e de vales. A nossa vida também é feita de altos e baixos, de alegrias e tristezas, de momentos de prazeres e de momentos de sofrimentos. Os vales são inevitáveis. Não há como fugir deles. Na vida nós enfrentaremos momentos difíceis. Assim, a questão não é se passaremos por problemas, se passaremos por vales na nossa vida. A questão é quando passaremos e o modo como enfrentaremos esses vales. Não é se eles virão sobre nós, com certeza eles virão, mas quão preparados nós estaremos para enfrentá-los. Jesus foi muito claro a esse respeito. Jesus, dirigindo-se aos seus discípulos, disse-lhes: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Os vales são inevitáveis, mas os vales são também imprevisíveis. Não só inevitáveis, mas imprevisíveis. Me lembro no início do meu pastorado, na igreja havia uma senhora que de modo indignado repetia com bastante frequência. Ela dizia mais ou menos o seguinte: pastor, ninguém deveria falecer nas festas de fim de ano. Como se isso fosse possível. Como se isso fosse possível. Não podemos marcar em nossa agenda última quinzena de fevereiro, mês para enfrentar os vales.
Última quinzena de fevereiro, mês para enfrentar os problemas. Nós não podemos agendar os problemas, os momentos difíceis, vales são sempre inesperados e imprevisíveis. E a verdade é que não há época boa para atravessar problemas. Os problemas são sempre difíceis e são sempre inconvenientes. Por exemplo, não há uma época boa para atravessar uma crise financeira ou para enfrentar uma crise conjugal. Não há uma época boa para que lidemos com a descoberta de uma doença ou para enfrentar um problema familiar. Não existe época boa, época agradável para enfrentarmos os problemas. Seria o mesmo que dizer: o pneu do meu carro furou numa hora ótima. Imagine hoje, nesse sol. Não existe esse tipo de coisa. Nós podemos nos consolar dizendo: poderia ter sido pior, e às vezes poderia ter sido mais difícil ainda. Mas o fato é que os vales são imprevisíveis e não há hora ideal para enfrentá-los. Os vales chegam repentinamente, às vezes por meio de um telefonema, às vezes um exame de rotina, outras vezes um acidente, uma intimação. Eles chegam de modo imprevisível na nossa vida. Mas outra lembrança: os vales são imparciais. Imparciais. Ninguém está imune aos vales da vida. Você não pode isolar-se, construir uma bolha e ficar imune aos vales da vida. Mas deve ficar claro para você o seguinte: o fato de ter problemas não significa que você seja uma pessoa má. Tampouco significa que Deus esteja punindo a você, que Deus o esteja castigando. O fato de enfrentar problemas, passar por vales, significa apenas uma coisa: você é humano. Você é um ser humano. E você faz parte desta humanidade que está sob o peso do pecado, que tem de lidar com uma realidade de pecado que permeia todas as esferas da nossa vida e todas as nossas experiências. Jesus ensina-nos no Novo Testamento que Deus faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Quando nós passamos por um vale na vida, a nossa primeira reação, uma reação quase que instintiva, é perguntarmos: por que comigo? Por que eu, Senhor? Por que eu fui escolhido para passar por esse problema? Em vez disso, nós deveríamos nos perguntar: por que não comigo? Por que não na minha vida? Acaso eu não faço parte da humanidade? Acaso eu e você, nós deveríamos ser exceções? Deveríamos ser poupados daquilo que todas as outras pessoas enfrentam na vida? Todos no universo têm problemas e lutas. Por que nós seríamos excluídos? Nós vivemos num mundo marcado pelo pecado. Nós caminhamos em direção a Nova Jerusalém, novos céus e nova terra, nos quais nos foi prometido que não haverá lágrima, não haverá dor, não haverá luto. Mas nós estamos a caminho, nós não chegamos lá. Por isso, na nossa experiência de vida, hoje, os vales são imparciais. Passam por eles justos e injustos, bons e maus. Em quarto lugar, agora as coisas começam a melhorar. Os vales são temporários. São temporários. Eles existem, são reais, mas eles não são definitivos. Eles acabam, eles terminam. Quando nós estamos atravessando por eles, isso é muito difícil. Nós não conseguimos vislumbrar o final. Em uma semana, um mês, um ano com problemas, parece uma eternidade. Mas eles acabam, eles terminam. Eles são temporários, não são eternos. Por isso Davi escreve: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu ande. Eles são parte da vida, mas não são a vida toda. Ouça o que Paulo escreveu na carta aos Romanos: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, quando Deus cumprir
todos os seus propósitos para a nossa vida e para a humanidade. Por maiores que sejam os seus problemas nesta vida, por mais difíceis que sejam os dias pelos quais você tem passado, isso não é tudo que Deus preparou para você. Deus fará com que isso passe. Deus fará com que esses dias cheguem a um termo final, que eles se encerrem. Esta é a verdade que muitas vezes a nossa sociedade, o tempo em que nós vivemos, secularizado, ignora. Mas Deus tem prometido para os seus filhos mais nesta vida e a plena realização na vida eterna. Em quinto lugar, os vales na vida têm um propósito. Não só eles são temporários, mas eles têm um propósito. Não só eles terminam, mas ao terminarem eles cumprem um propósito na nossa vida. Há uma razão para Deus nos conduzir pelos vales da vida. Sejam estes vales os mais diferentes tipos de problemas, enfermidades, relacionamentos que se desgastam, desemprego, dúvidas, não importa. Deus tem um propósito em cada um desses vales e Deus poderá fazê-lo crescer ao atravessar por esses vales. Deus fortalecerá a sua fé quando você passar por estes vales. É em meio aos vales da vida que Deus molda o nosso caráter, que Deus trabalha a nossa vida. No domingo passado, após o término do culto das 18h30, um jovem me procurou e me disse: pastor, eu sou uma pessoa muito melhor hoje, depois de ter passado por tais e tais problemas. Esta é uma realidade. Deus trabalha a nossa vida, Deus trabalha o nosso caráter por meio dos vales nos quais nós passamos. Deus está mais interessado em moldar o nosso caráter, em formar em nós a imagem do seu Filho, Jesus Cristo, do que em conceder-nos felicidade imediata e instantânea na nossa vida. Deus está mais interessado em que você seja uma pessoa madura, uma pessoa guiada por valores, uma pessoa consciente das escolhas e do preço que você tem que pagar pelas escolhas do que você fez na sua vida, do que uma pessoa que venha usufruir de uma felicidade imediata e instantânea. Essa não é uma verdade fácil de ser aceita por nós, no mundo que prega a felicidade instantânea, mas é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Os vales têm um propósito na nossa vida. Deus quer ensinar-lhe a verdadeira fonte de contentamento, e que essa fonte de contentamento não é algo externo, circunstancial, mas está em você, no Espírito que Ele concedeu a você, que pode dar-lhe contentamento em todas as circunstâncias. Até aqui nós vimos, então, que os vales da vida são inevitáveis, eles são inesperados, são imprevisíveis, não marcam hora para chegar na nossa vida, são imparciais, estão sobre a vida dos bons e dos maus, dos justos e dos injustos, daqueles que temem a Deus e daqueles que não temem a Deus. Os vales são temporários, eles terminam, por mais que quando estejamos neles, eles pareçam longos e intermináveis. E os vales têm um propósito, que a nossa fé em Deus seja fortalecida, que nós sejamos edificados em Deus. Mas o que eu posso fazer quando eu estiver atravessando por um vale na minha vida? O salmista, conhecedor das promessas de Deus, apropriou-se dessas promessas e ele deu expressão a essas promessas nas suas próprias palavras e fez dessas palavras que têm sustentado gerações e gerações de cristãos. O salmista, dirigindo-se ao Senhor, disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Nos vales você pode contar com a presença do pastor. Com a presença do pastor. Ele não deixará faltar para você coragem, Ele não deixará faltar para você disposição em caminhar. E nessa apropriação que o salmista fez da promessa da presença de Deus,
ele deixa claro que Deus não está prometendo de modo genérico o seu anjo, o seu poder ou a sua ajuda. Deus está prometendo a presença. Tu estás comigo. Esta é a promessa de Deus. O que significa a presença de Deus nos vales? O profeta Isaías assim escreveu: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Isaías 43, do 1º ao 3º versículo. No 4º versículo que eu citei, do Salmo 23, há uma mudança significativa. Até o 3º versículo, o salmista fala a respeito de Deus. O que ele fala a respeito de Deus? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele me leva para junto das águas de descanso, ele refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ele fala sempre na terceira pessoa do singular. Mas quando ele chega no vale da sombra da morte, quando ele chega neste momento difícil, a linguagem do salmista muda. E ele não se dirige ou não fala mais a respeito de Deus, sobre Deus, mas ele fala com Deus. Não é mais ele, tu. Ele se volta para Deus e aquilo que era uma descrição a respeito do que Deus faz se transforma numa oração. Tu estás comigo. É isso que os vales produzem na nossa vida. Quando nós estamos fora dos vales, nós falamos a respeito de Deus, e ainda que falemos de um modo confiante, de um modo edificante, nós falamos sobre Deus. Mas quando nós estamos nos vales, nós falamos com Deus, nós nos dirigimos a Deus, nós pedimos a presença do pastor na nossa vida. Essa é a mudança que os problemas produzem na nossa vida. Eles fazem com que as promessas de Deus se tornem uma realidade por meio de um diálogo com Deus. Quando nós atravessamos os vales, Deus, como pastor, se torna ao nosso lado uma presença real, uma presença verdadeira. Quando nós estamos no topo, quando as coisas vão bem, nós também sentimos a presença de Deus, nós agradecemos a presença de Deus, nós louvamos a Deus por isso. Mas quando nós estamos nos vales, a presença de Deus se torna vital, a presença de Deus se torna essencial, nós nos agarramos à presença de Deus, à sua companhia, porque nós sabemos que nós dependemos dele para sairmos do vale. A presença do pastor ao seu lado é o que você tem quando você atravessa pelos vales, mas não só a presença. Esse Deus que vem para estar ao seu lado como pastor nos vales, ele promete duas coisas, ou melhor, ele faz duas coisas por você. Diz o salmista: tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Nos vales da vida você conta com a proteção e com a orientação do pastor, do nosso Deus. O bordão era um instrumento que os pastores do Antigo Oriente usavam para defender o rebanho. Dizem os especialistas que eles manejavam esse bordão com uma grande habilidade e desferiam golpes nas feras que tentavam se aproximar do rebanho e tentavam roubar as ovelhas do rebanho ou tentavam tirar a vida das ovelhas do rebanho. Os golpes eram certeiros. Eles conseguiam com o bordão afugentar essas feras. A metáfora do bordão nos ensina então que Deus está ao nosso lado. Deus está lutando as nossas lutas, as nossas batalhas, defendendo-nos em todas as ocasiões da nossa vida, assim como o pastor fazia com o seu rebanho. Mas o salmista diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão aponta para a defesa externa, a defesa contra os ataques do inimigo, mas o cajado era um instrumento que o pastor usava para orientar o seu rebanho. Muitas vezes uma ovelha se desviava, se desgarrava, e na sua ingenuidade e desatenção aproximava-se de um penhasco.
Lá estava o pastor com o seu cajado para cuidadosamente puxar aquela ovelha para junto de si e livrá-la do perigo. Deus, como nosso pastor, Ele não só nos protege dos ataques externos, mas Ele nos protege do mal ou dos males que nós podemos causar a nós mesmos nos momentos de desorientação e de perturbação. Ele é o Deus que nos abraça, que nos traz para junto de si, que nos consola e nos conforta em todas as nossas tribulações. Encerrando a nossa meditação, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Encerro lembrando duas coisas para você neste salmo. Primeira, em geral, as sombras são maiores do que a realidade, pelo efeito da projeção. Pelo efeito da projeção, com frequência as sombras se tornam maiores que a realidade. Com frequência também, o medo que nós carregamos é maior do que, de fato, aquilo que existe na realidade, nos problemas e nos vales. Segunda lembrança, acima das sombras existe sempre luz. Aliás, essa é uma condição. A sombra nada mais é do que um objeto que se interpõe entre o observador e a luz. Isto que cria o efeito da sombra. Acima da sombra existe sempre a luz. E é esta verdade que o salmista proclama. Nós podemos andar, e andamos tantas vezes, e andaremos tantas vezes pelo vale da sombra da morte. Mas o pastor está conosco. Aquele que disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele está ao nosso lado. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não faltará para você orientação, não faltará para você proteção, e não faltará a você saída dos vales que você vem enfrentar na sua vida. Deus o abençoe, que a presença do pastor esteja com você. Amém.